Atividade sobre métodos de separação de misturas. Separação de misturas. Separação de misturas é o processo utilizado para separar duas ou mais substâncias diferentes. Lembre-se que a mistura é a combinação de duas ou mais substâncias e ela pode ser homogênea ou heterogênea. A necessidade de separar essas substâncias surge por diversos motivos. São exemplos a separação da água para obter sal, a separação de poluentes no tratamento da água e a própria separação de lixo. Processo de separação de misturas. O processo de separação pode ocorrer de várias formas e o método a ser utilizado depende dos seguintes aspectos: tipo de mistura, homogênea ou heterogênea, natureza dos elementos químicos que formam as misturas e densidade, temperatura e solubilidade dos elementos. Separação de misturas homogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que têm apenas uma fase. Os principais processos de separação dessas misturas são: destilação simples. A destilação simples é a separação entre substâncias sólidas de substâncias líquidas através de seus pontos de ebulição. Exemplo: a água com sal submetidos à temperatura de ebulição que evapora sobrando apenas o sal. Destilação fracionada. A destilação fracionada é a separação entre substâncias líquidas através da ebulição. Para que esse processo seja possível, os líquidos são separados por partes até que obtenham o líquido que tem o maior ponto de ebulição. Exemplo: separar água de acetona. Vaporização. A vaporização, também conhecida por evaporação, consiste em aquecer a mistura até o líquido evaporar, separando-se do soluto na forma sólida. Nesse caso, o componente líquido é perdido. Exemplo: processo por obtenção de sal marinho. Liquefação fracionada. A liquefação fracionada é realizada através de equipamento específico, no qual a mistura é resfriada até os gases tornarem-se líquidos. Após isso, passam pela destilação fracionada e são separados conforme os seus pontos de ebulição. Exemplo: separação dos componentes do ar atmosférico. Separação de misturas heterogêneas. Centrifugação. A centrifugação ocorre através da força centrífuga, a qual separa o que é mais denso do que é menos denso. Exemplo: centrifugação no processo de lavagem de roupas, a qual separa a água das peças de vestuário. Filtração. A filtração é a separação entre substâncias sólidas, insolúveis e líquidas. Exemplo: fazer café utilizando coador. Para obter a bebida, ela é coada separando o pó do líquido. Decantação. A decantação é a separação entre substâncias que apresentam densidades diferentes. Ela pode ser realizada entre líquido sólido e líquido líquido. No caso, o sólido deve ser mais denso que o líquido. O sólido ficará depositado no fundo do recipiente. Para esse processo é utilizado o funil de decantação. Exemplo: separação de água e areia, ou separar água de um líquido menos denso, como óleo. Dissolução fracionada. A dissolução fracionada é usada para a separação de substâncias sólidas ou sólidas e líquidas. Ela é utilizada quando há na mistura alguma substância solúvel em solventes como a água. Após o método de dissolução, a mistura deve passar por outro método de separação, como a filtração ou destilação. Exemplo: separação de areia e sal. Separação magnética. A separação magnética é a separação de metal de outras substâncias mediante o uso de ímã. Exemplo: separar a emalha de ferro de enxofre em pó ou areia. Ventilação. A ventilação é a separação de substâncias com densidades diferentes. Exemplo: soprar sobre uma taça com arroz para afastar as cascas que vêm misturadas antes de prepará-lo. Levigação. A levigação é a separação entre substâncias sólidas. É o processo utilizado pelos garimpeiros e que é possível graças à densidade diferente das substâncias. Exemplo: o ouro separa da areia na água porque o metal é mais denso do que a areia. Peneiração ou tamização. A peneiração é a separação entre substâncias através de uma peneira. Exemplo: peneirar o açúcar para separar grãos maiores para fazer um bolo apenas com um açúcar mais fino. Flotação. A flotação é a separação de substâncias sólidas e substâncias líquidas, o que é feito através da adição de substâncias na água que propiciam a formação de bolhas. As bolhas formam, então, uma espuma, separando as substâncias. Exemplo: tratamento de água. Catação. A catação é o método mais simples para a separação de misturas. É realizado de forma manual, separando partes sólidas. Exemplo: separação dos materiais do lixo ou separação de sujeiras de grãos. E por último, floculação. A floculação consiste na adição de substâncias coagulantes, como sulfato de alumínio, adicionada à água juntamente com óxido de cálcio. A reação entre essas duas substâncias origina o hidróxido de alumínio.
As partículas pequenas em suspensão na água se agregam e unem-se ao hidróxido de alumínio, formando flóculos ou flocos maiores, o que permite a decantação. Esse processo é uma das etapas do tratamento da água. Ele é extremamente importante, pois partículas muito pequenas não se sedimentam e ficam em suspensão na água, o que dificulta a retirada. Então esse é o vídeo, professora. Espero que tenha gostado e me desejar boa sorte aqui. E é isso. Obrigado.